Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, a gente chega aqui trazendo aí notícias desse momento aí terrível do Flamengo, Jorge Jesus, né? Marcos Braz, a confusão do Marcos Braz, aspas inacreditáveis aí do técnico, ainda técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, e a gente fica impressionado com esse momento que o Flamengo está vivendo. Eu não pensei que o Flamengo fosse viver esse momento novamente, pelo menos não tão cedo, né? Um momento terrível. Eu quero só avisar vocês que em breve aí, ó, Super Cap, né, a mesma empresa que faz aí o boné do Zico, em breve vai estar lançando aí os bonés do Paparazzo Rubro-Negro. Vocês já viram um outro modelo, esse aqui é um outro também modelo, né? Inicialmente 3 modelos para vocês aí do novo boné do Paparazzo Rubro-Negro. E aí a gente vai trazer todas as informações de onde você vai encontrar o boné do Paparazzo Rubro-Negro, né? Loja, site, tudo a gente traz a informação para vocês aí em breve. A gente teve a deputada estadual do Rio de Janeiro, a Marta Rocha, falando, né, sem ninguém prestar atenção, impressionante a falta de respeito, né, sem ninguém prestar atenção, ela falando justamente sobre a questão do Marcos Braz, né? Como torcedora de um time que lutou pela democracia, pela inserção dos jovens negros no futebol, eu não poderia deixar aqui, não deixar aqui a minha manifestação de repúdio ao que aconteceu ontem com aquele jovem torcedor. O vereador e dirigente do Flamengo não aguentou as críticas, que eram importantes e legítimas, por parte daquele torcedor que foi muito agredido. Naquele momento, o dirigente deveria estar na Câmara dos Vereadores para dar o seu voto na iniciativa da Prefeitura. A nossa solidariedade ao torcedor. A gente espera que um dirigente e representante do povo esteja preparado para críticas. Tá? Ela falando aí, então, que ele, como representante do povo tem que estar preparado para críticas. Eu também tenho aqui uma situação que eu acho importante da gente estar debatendo, que é justamente com relação a essa questão do Braz também, mas eu gostaria de trazer, né, uma testemunha que estava no shopping e participou do pós-jogo ontem. Escuta só o que essa testemunha falou com relação à questão lá do Marcos Braz. Isso é muito importante até. Hoje, que 1h da tarde, teremos aí o Marcos Braz dando a sua versão, acredito eu, né? Pelo menos a versão que o Rodrigo Dunst, vice-jurídico e geral do Flamengo, passou, é que ele é vítima, né? Mas não é isso que a testemunha fala. A testemunha, o Alexandre, a testemunha que estava presente no shopping, Barra Shopping, né? No momento da agressão, da briga lá, e relatou tudo pra gente. Acompanha aí. Fala, Alexandre. Botar você no Viva Voz aqui, beleza? Tudo bom? Boa noite, rapaziada. Tudo bem? Como é que foi que aconteceu lá? O que você viu? Vamos começar naquele momento do vídeo lá, que a gente viu que o torcedor estava falando numa boa com ele, né? Só cobrando, mas cobrando com educação. Depois daquilo aconteceu o quê? Então, cara, o que acontece? Chegaram 2 rapazes lá no Barra Shopping para poder cobrar ele na porta da loja da Pandora, que é o vídeo que vazou que você tá falando aí. Que os rapazes cobraram ele educadamente e não falaram nada demais, na verdade, né? A verdade é essa. Foi uma cobrança que é muito tranquila. Ele tava com a filha dele, o Braz, ou não? Então, dentro da loja ele não tava com a filha dele. A filha dele tava no shopping com 2 amigas rodando pelo shopping. Eles se encontraram enquanto o Braz tava tomando café na Havana. Eu vi o Braz sentado tomando café na Havana, a filha dele chegou, falou com ele, as amiguinhas chegaram, falaram com ele e foram pro shopping rodar. Mas em nenhum momento ela tava dentro da loja enquanto eles foram cobrar. Cafezinho com o Braz. Entendi. Então, não, esse negócio que ela estava do lado dele e que ele teria... Quando houve a agressão. Quando houve essa confusão toda e que ele teria ficado desse jeito que a filha estava do lado, isso não procede, né? Não procede, cara. O que acontece é o que eu tô te falando. Chegaram primeiro esses 2 torcedores e cobraram. Logo após isso, eles foram embora. Do nada, chegou um outro torcedor sozinho, que é esse rapaz que foi agredido, e começou a cobrar também.
Só que eu tava de longe, eu tava mais ou menos em frente ao quiosque da reserva, que eu tava fazendo uma camisa lá. Ah, então são duas situações, é isso? São duas situações diferentes. A Olha, primeira que o vídeo gente. aparece dos rapazes falando É, que o tá tranquilo, Cícero deu essa aí os informação rapazes foram ontem. embora. Quando chegou o rapaz sozinho, o Braz estava com dois homens com ele. Um é o corretor de imóveis lá, que o pessoal já conseguiu achar a identidade dele, quem é. E o outro eu não sei quem era. Estavam junto com eles. Nisso que o rapaz começou a cobrar, eles falaram, pô, aqui não é lugar, que não sei o quê, no shopping, cara, que não sei o quê. E o rapaz revoltado ficou ali cerca de 1 minuto, discutindo com eles e cobrando eles. Quando o rapaz deu as costas para poder sair e ir embora, o Braz veio correndo de dentro da loja e deu um soco na cara dele. Nisso, os dois caíram se embolando, os seguranças do shopping já vieram separar. E no vídeo que aparece esse amigo do Braz que estava junto com ele, de camisa preta, chutando a cara do rapaz. E os dois seguranças do shopping de terno caídos no chão. Então, em nenhum momento o rapaz agrediu ele, em nenhum momento o rapaz... Tanto que eu perguntei pro rapaz depois, eu fui conversar com ele, eu falei, cara, você fez alguma coisa, você chegou a ameaçar a família dele? Ele falou, não, cara, em nenhum momento fiz isso. E os próprios lojistas do shopping dizem que o que aconteceu foi o seguinte, o rapaz só disse que ele era otário. Foi a única coisa de mais expressiva que o rapaz falou. Quando deu as costas, o rapaz falou, você é um otário, e deu as costas. E esse foi o ápice pro Braz partir pra agressão pra cima dele, junto com outra pessoa. Não foi nenhuma coisa do Braz e o rapaz. Mas quem foi que deu aquele soco no nariz do Braz? Foi quando se embolou ali? Nisso que o Braz veio correndo para poder dar o soco, eles caíram embolados, e os seguranças vieram junto. Na confusão, eu não sei o que aconteceu. Se deram um soco na cara dele, eu não sei o que foi. Se foi uma cotovelada, se sobrou. Eles realmente se embolaram. Se você ver o vídeo, tem mais ou menos umas 4 pessoas no chão. É o rapaz, é o Braz, o amigo do Braz em pé e 2 seguranças caídos de terno, tentando separar. Se não fosse o segurança do shopping separar, eles tinham batido mais no rapaz. Então foi uma. A mordida. E a mordida também foi nesse meio dessa embolada aí, né? Sim, foi na hora que caiu, o rapaz pegou e tomou a mordida. Ele tava lá no shopping mostrando pra gente. Todo mundo que tava no shopping passando, todo mundo. Por isso que todo mundo ficou tão revoltado? Isso, todo mundo tava passando, todo mundo viu o que aconteceu. O Braz estava totalmente errado. Em nenhum momento o rapaz fez alguma coisa para merecer isso. O que ele fez foi totalmente errado. Todo mundo que estava passando no shopping, senhoras, lojistas, tinha um senhor de 70 anos que aparece em um dos vídeos, lá na porta da loja querendo, protestando contra o Braz, reclamando do Braz por causa disso. O que ele fez foi uma covardia com o rapaz. Que loucura. Ele mentiu falando que estava com a filha. Ele não estava com a filha. A filha dele estava no shopping passeando com as amigas. Mas em nenhum momento a filha dele estava com ele dentro da loja enquanto os rapazes foram cobrar. Que loucura, meu irmão. E aí convocou essa coletiva para amanhã para se fazer de vítima, né? Exato. Só que aí tem um porém. Quando eles brigaram, que a gente olhava para o teto, tinha 2 câmeras do shopping. Então tem todas as imagens. Tem a câmera da loja da Pandora, tem a câmera das outras lojas do shopping. Se sair a filmagem, vai ficar confirmado que ele não estava com a filha e que ele que partiu para cima do rapaz. Que loucura. Agora, que escolha péssima de morder a virilha, hein? Porra. Fazer o quê, cara? Mas o rapaz ficou bem abalado. Tanto que ele ainda nem se manifestou. Eu falei com o menino hoje, falei com ele, perguntei se ele estava melhor. Ele falou para mim, cara, que essa semana ainda ele deve se manifestar publicamente. Ele só tá se acalmando um pouco, que, acontecer tudo isso é meio complicado na cabeça do rapaz, né? O cara era entregador, tava trabalhando no shopping, foi demonstrar a indignação dele e aconteceu tudo isso. Então o cara tá com a cabeça a mil. Ele tá se planejando para poder falar com vocês, para poder explicar o que aconteceu. Você querendo colocar ele em contato com a gente, dependendo do que o Braz falar amanhã, pode querer acusar ele de alguma coisa, se passar por vítima. Aqui a gente está com os nossos veículos aqui, né, abertos para receber vocês aí, tá bom? Tá tranquilo, qualquer coisa, só me fala que eu mando o número dele aqui. Então fechou. Valeu, Alexandre. O Flamengo vê Marcos Braz, então, como vítima de um ataque premeditado. O laudo do IML traz que o Braz sofreu aí um corte no nariz e também que a lesão apresentada na virilha do torcedor é compatível com mordidas humanas, né, na região do terço superior da coxa direita, tá? Então, em contusão classificada como um formato ovular pelo perito, tá? Laudo indicação contundente e ferida contida no nariz do Marcos Braz, tá bom? Então,
Esses são os resultados aí do IML, né? Da avaliação, que passaram os dois. Mas, cara, a gente fica impressionado, né, cara, e concordo que quem está num cargo público e também como dirigente do Flamengo tem que estar preparado para esse tipo de situação. Você não pode tá assumindo uma posição como essa sem estar preparado para receber críticas, né? A gente teve aí, após o jogo, o Pablo falando, né, sobre a partida. Jogo difícil, é um campo muito pesado. É importante falar que o time conseguiu fazer um bom jogo defensivamente. Claro que sabemos que não estamos em um nível ideal que o Flamengo pode fazer. Falta de vontade não teve, a equipe se doou. Vamos levantar a cabeça, a gente sabe que pode melhorar e vamos melhorar. Sobre as chances de reverter o jogo lá na Copa do Brasil, é só olhar para essa camisa. É uma camisa muito pesada, tem uma força muito grande, temos uma torcida muito apaixonada e com certeza com o empenho podemos virar o resultado que vai nos dar o título, tá? Sobre o caso do Marcos Braz, que mordeu lá a virilha teria, né, mordido a virilha do torcedor, teria brigado com o torcedor lá no shopping. Isso fica do lado de fora. Quando entramos dentro de campo, a gente só pensa em vencer. É claro que isso existe, mas o nosso futebol precisa ser mais forte. É deixar isso de fora e focar no jogo. Deu uma criticada, inclusive, na ação do Marcos Braz, né? Que tem que deixar isso de fora, né? Óbvio que isso aconteceu, né? Mas falando que eles tiveram que deixar isso de fora, lembrando que isso foi amplamente debatido pelos jogadores antes da partida, principalmente quando eles desembarcaram lá. O Sampaoli falou sobre o próximo desafio do Flamengo. Ele falou o seguinte: tenho esperança que no domingo o time vai ter uma contundência que não teve hoje. Estou convencido que podemos fazer um bom jogo. Pô. Não por você, Sampaoli, talvez pelos próprios jogadores. Não tem como controlar isso, né? Sobre a questão das agressões, o problema do Marcos Braz. Sinceramente, acho que o diagnóstico do que está acontecendo tem que ver que o Flamengo no último tempo ganhou muita coisa e esse ano foi complicado. Complicado antes da minha chegada. Tivemos um tempo de crescimento, hoje caiu um pouco e a pressão é muito grande. Há muita tensão, isso não ajuda. Falou que estava tendo um crescimento e que ontem caiu um pouco. Ontem caiu um pouco. Pelo amor de Deus, cara, que cara lavada. Ele falou o seguinte: porque o Flamengo não conseguiu resolver o jogo ontem? Falta valentia para poder atacar, mais decisão. Teve muito mais controle, um segundo tempo de mais chances, faltou a convicção de resolver o jogo. Também falou aqui sobre a final da Copa do Brasil. Eu tenho o comando do time que joga, eu comando isso. O que passa fora não me interessa e eu não comando, né? Ele foi questionado sobre a questão do comando da equipe, e ele deixando claro que ele tem o comando do time que joga, ou seja, ele escolhe quem vai para o jogo. O que passa fora não me interessa e eu não comando. Nitidamente, né, demonstrando que ele escolhe quem vai para o jogo, mas a gente sabe que ele não tem o comando dos jogadores. Aquele vídeo, né, da água, né, da garrafa, que os jogadores do Flamengo nem escutavam ele, é emblemático. O último passe do time não acontece, tem muita vantagem nesse espaço para dar esse último passe. Os atacantes ficam um pouco distantes, o Arrascaeta normalmente é o jogador que tem mais capacidade para isso e não está, né? O time sente a falta dele. Amanhã vamos avaliar como ele está, como poderá competir domingo, quanto tempo poderá fazer. Então a gente vê aí que com o empate do Flamengo contra o Goiás, chega a 3 jogos aí, né, sem marcar um gol sequer. Flamengo 0, Atlético Paranaense 3, Flamengo 0, São Paulo 1, Goiás 0, Flamengo 0. Cara, é inacreditável o Flamengo passando por essa situação. 3 jogos sem marcar um gol e nos últimos 2 jogos não deu um chute no gol no primeiro tempo, né? Vergonhoso. A gente
tem também aqui mais uma situação para falar com vocês, já que a gente está falando de treinador, que é do Jorge Jesus, né? Porque saiu no Globo Esporte que o Al Hilal se reúne com o empresário de Jorge Jesus e avalia a demissão. De acordo com o Sport Itália, o clube saudita não está satisfeito com o rendimento da equipe e avisou ao treinador que pode rescindir contrato se resultados não melhorarem. Acontece que não é para agora, é tipo se os resultados não melhorarem, tá? E óbvio, né, que tem uma outra situação que eu acho importante, é a questão do Tite também, né, que hoje é um desejo da diretoria, tem a questão da vaidade, que a gente sabe que eles não querem o Jorge Jesus, né, nunca quiseram o Jorge Jesus de volta, essa é a realidade. Então, o Al Hilal com o Jorge Jesus teve 19 vitórias, 4 empates e 1 derrota em 25 jogos. E ainda assim os caras estão pensando na demissão do Jorge Jesus. E aí o Jorge Jesus, do nada, ele fala comigo e tal, mas ele do nada mandou pra mim um vídeo de receita. Por que ele me mandaria um vídeo de receita, cara? Eu fico tentando entender o porquê dele me mandar um vídeo de receita. Aí eu achei aquilo estranho, mas eu raciocinei. Mandei para ele até a mensagem depois. Entendi, Jorge Jesus. Entendi, mister. Ele mandou uma receita normal. O que ele quer dizer com isso? É um enigma, óbvio. Mas ele quer dizer com isso que só ele tem a receita do Flamengo. Só ele tem a receita desse elenco e só ele tem a receita do Flamengo, do sucesso do Flamengo, né? Não a diretoria, não tem nada a ver com a gestão e tal, os caras são vaidosos, tem a ver com o trabalho do Jorge Jesus, o trabalho que ele fez em 2019 e que depois ainda foram colhendo os frutos daquilo ali, né? Ainda em alguns anos o Flamengo teve lampejos ali e ganhou títulos também, mas 2019 foi o ápice, né? Daquele Flamengo e com o trabalho do Jorge Jesus. Então ele mandou essa mensagem com um vídeo de receita, não falou nada, só mandou a receita. Ele sempre fala comigo das vitórias dele lá, pô, viu minha vitória, viu que chegamos na final e tudo mais, do nada ele mandou uma receita. Ele quis brincar com relação, com certeza, a ele ter... Agora virou moda isso, né? O Gabigol vai mandar beijinho pro Dorival, é um recado, é uma mensagem cifrada de que ele está dando apoio ao Dorival e que foi irônico quando falou do Sampaoli. Aí pouco provável, na verdade é muito provável. Então são várias formas cifradas de falarem as coisas e mandou a receita, como quem diz, do Flamengo ele tem a receita completa, né, do sucesso. E a gente teve o Sampaoli, pra gente fechar a tragédia de ontem, ele dizendo que o time jogou bem. O jogo foi favorável para o Flamengo, teve o controle os 90 minutos contra o praticamente rebaixado Goiás. Faltou um pouco de profundidade e criatividade no último terço do campo com tanto domínio. Contra um time que se defende muito bem, nos últimos 9 jogos não sofreu muitos gols, então valorizo o desenvolvimento do jogo. Lamentavelmente não tivemos precisão para definir o jogo. Ele elogiou o Flamengo nesse jogo pífio, nessa pelada de ontem, nesse jogo... não tem como elogiar um time. Eu acho que a única atuação que dá para elogiar ali que encheu os olhos do torcedor foi o Rossi, né? O cara elogiou, o cara conseguiu elogiar o Flamengo. Bem, a diretoria do Flamengo confirmou o jogo contra o Santos para o Mané Garrincha. A partida deve acontecer aí no dia 1º de novembro, na quarta-feira, e será realizada em Brasília, porque o Maracanã estará entregue à Conmebol para a realização da final da Libertadores. Então, 1º de novembro, uma quarta-feira, Flamengo confirmando o jogo contra o Santos no Mané Garrincha, 31ª rodada do Brasileirão, tá? Também passar para vocês que o Flamengo chegou ao Rio na madrugada com reforço na segurança, mas sem protesto dos torcedores. Jogadores e diretoria desembarcaram no Galeão em silêncio após o empate aí contra o Goiás. Chegaram
às 1h37 da manhã, com um esquema forte de segurança, mas sem protesto dos torcedores. Né? Os jogadores e a diretoria não falaram com a imprensa, tá? Então, a gente tem até imagem aqui que eu tô vendo do Globo Esporte, do Landim passando com a cara, né, de chateado. Os jogadores, então, chegaram sem protesto e os dirigentes com cara de poucos amigos. Bem, trazer para vocês que também a gente tem aqui essa situação do Palmeiras, né, demonstrando interesse aí no Bruno Henrique, ainda com esse futuro incerto no Flamengo. Eu tinha dito que não tinha nada confirmado, aí teve gente que veio me desmentir, falar que tinha sim, que já estava tudo acertado para o final do mês. Estamos chegando no final do mês, né? O Globo Esporte agora traz que o Palmeiras mostra interesse no Bruno Henrique ainda com um futuro incerto no Flamengo. Atacante tem contrato até o fim do ano e só discutirá a renovação após a final da Copa do Brasil. Palmeiras já pensa aí em opções para o ataque desfalcado pela lesão do Dudu, tá? Então, a gente sabe que o Flamengo teria que ter feito uma proposta para o Bruno Henrique antes de entrar nos 6 meses finais. Era o desejo do Denis Ricardo, empresário do jogador. O Flamengo não fez. O Flamengo deu sopa pro azar. E aí, por mais que tenham jornalistas fazendo o trabalho da diretoria, né, que a diretoria pede para publicar certas coisas e os caras publicam, a verdade é que o Flamengo pode sim perder o Bruno Henrique se demole. O jogador, óbvio, prioriza ficar no Flamengo, mas ele tem propostas grandes de outras equipes com 3 anos de contrato, né, com salário alto, mais do que ele receberia no Flamengo. Então o Flamengo que abre o olho, final do ano o Bruno Henrique pode estar saindo de graça, né, e o Flamengo ficar chupando o dedo, né, como ficou chupando o dedo aí numa série de campeonatos no começo do ano. E temos que rezar muito para esse time jogar um pouquinho, porque se jogar um pouco, né, tem alguma chance contra o São Paulo, né, porque não tem jogado nada, né, mas se jogar um pouquinho, o São Paulo não é esse bicho papão todo. Se jogar um pouco, né, consegue complicar ali e nivelar. Agora, o que eu vou falar para vocês é a soberba dos São Paulinos, né, vendendo ontem no jogo do São Paulo, vendendo a rodo as faixas de campeões já. Os caras já estão comprando faixa de campeão. Em todo o Morumbi, os caras espalhando e vendendo faixa de campeão, os torcedores comprando faixa de campeão. Né? Um escárnio, mas o Flamengo, com a sua má fase, com a sua péssima gestão no futebol, consegue. O grande culpado disso tudo é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo que gera isso, e essa diretoria totalmente amadora do departamento de futebol, que inclusive está podendo perder o Bruno Henrique para o Palmeiras, né? Que seria a maior vergonha, o maior vexame da história, perder o Bruno Henrique para o Palmeiras, o melhor jogador do time desde 2019, perder de graça para o Palmeiras. Seria vergonhoso, né? Com certeza a Leila está aí ligada, tentando conseguir isso, e se isso acontecer, vai ser a cereja do bolo dessa diretoria aí, que eu já falei para vocês, que com tantas besteiras seguidas e manutenção de Sampaoli e ingresso caríssimo, né? Empréstimo de Matheus Gonçalves, ingresso altíssimo na final. Olha, são tantos problemas aí, né? Tantas coisas ruins que acontecem, que eu falei ontem e repito, daqui a pouco essa gestão aí não consegue eleger mais ninguém, né? E se eles têm pretensão política, que comecem a se preocupar, porque estão fazendo muita besteira. E em sequência, né, o que é pior, se o Bruno Henrique não ficar no Flamengo, esses caras estão ferrados. Literalmente, o bicho vai pegar. Bem, a gente teve aqui também o Jorge Nicola trazendo que o Tite, confirmando, né, a informação que já tinha saído, que ele é o favorito para o lugar de Sampaoli no Flamengo. Que o presidente Rodolfo Landim entende que o ex-treinador da seleção é a melhor alternativa no mercado, já que Jorge Jesus ainda não está no mercado, ele ainda é empregado, ainda é técnico do Al Hilal. Então pode ser que o Flamengo não espere e vá atrás de fechar, antes mesmo da demissão do Jorge Jesus, vá atrás de fechar com o Tite. E aí, o que você acha?
Você curte o Empatite? E aí, comenta aqui. Eu já falei que eu não gosto do Tite, não sou fã do Tite. Cara, de verdade, sempre critiquei o treinador, mas ele tem uma coisa que pode dar certo no Flamengo, que é o bom relacionamento com os jogadores, sabe lidar bem com as patotas, sabe lidar bem com o grupo, ele tem os jogadores na mão. E hoje o mais importante no Flamengo é relacionamento. A gente tem um problema seríssimo de relacionamento e técnico paizão, né? É o que ele é. Ele é um técnico paizão e isso pode ser importante aí pro Flamengo. Mas o torcedor, óbvio, sabendo desse interesse do Jorge Jesus de vir, mandando enigma, querendo voltar com possível demissão do JJ lá na Arábia, o torcedor do Flamengo vai ficar revoltado se vier o Tite no dia seguinte ou pouco tempo depois o Jorge Jesus ficar livre no mercado. Pior ainda se o Jorge Jesus aparecer aqui no futebol brasileiro. Convido você a utilizar o cupom PAPA, PAPA, como está escrito aqui, ó, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua companhia. Cara, fico muito feliz aí com a audiência. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!